E Bela, e Thalita, e Laura. Tudo bem por aí? Dando bom dia, para vocês verem o nível da pessoa. Tudo bom? Olha. Tudo jóia, Laura, tudo bem. Meninas, vocês estão aí? Tudo bem? Ei, Thalita, boa noite. Bela e Amanda estão aí? Sim, esperar só o tiquito para a gente... Sim, fui só pegar um pão de queijo. Ah, vai lá, Amanda, então, já vamos começar, rapidão. Deixa eu avisar lá. Ei, Guilherme, boa noite. Boa noite. Bom? Tudo bem? Tô bem. Então tá bom. Tô bem, você? Tô bem, tô com um pouquinho de dor de cabeça. A gente voltou para as aulas presenciais e aí é o dia inteiro trabalhando com aquela máscara grandona, sabe? E face shield, eu acho que esse trem tem que ser, né? Mas eu até acostumar, minha cabeça tá... Eu acho que na escola tá metade presencial, metade online. Então, eu dou presencial para quem está na sala, mas tem que continuar gravando para quem está em casa. Então, a luz fica bem no nosso rosto, assim. Eu acho que isso também está me dando enxaqueca. Mas já tô boa. Melhor aula, mas dobrou o esforço. Exatamente, exatamente. Tem que fazer. Eu fico brincando com os meninos que eu tô aqui nem apresentador de auditório, tipo Faustão, Gugu, Luciano Huck, que faz para a plateia que está aqui ao vivo e faz para a galera de casa, sabe qual? Tem que fazer dos dois grupos ao mesmo tempo, mas tá dando certo, graças a Deus. No mais, todo mundo bem, gente? Todo mundo vacinado aqui ou ainda não? Ainda tô Tá chegando. Não vai demorar, hein? Tá chegando não, vai demorar. Vai demorar? Vocês são muito novos ainda, né? Eu é porque, além de não ser tão nova assim, sou professora, né? Então demora. Demora não, o meu já foi, né? Tô quase chegando na segunda dose, se Deus quiser. Que 10 dias é minha segunda dose, com a graça de Deus. Bora começar então, meu povo? Bora? Vamos ver se a gente termina a proteína hoje, né? Engarrado nessa proteína, é hoje que a gente termina esse trem. Na última aula, eu terminei a aula com uma pergunta. Eu queria ver se alguém conseguia me responder. A minha pergunta era a seguinte: será que é melhor quando a gente pensa em termos de valores proteicos, eu comer um ovo cru do que um ovo cozido? Não foi essa a pergunta que eu fiz na última aula? Foi. Foi. Alguém consegue tentar me ajudar a responder? Eu não recomendo comer um ovo cru. Por que, Amanda? Salmonela. Isso, quando a gente come ovo cru, primeiro, pode ter alguns micro-organismos ali, como, por exemplo, bactérias, né, que é o caso da salmonela, que pode dar um estrago, né, uma infecção alimentar. Mas vamos supor que não tenha nada, tá? Vamos supor que eu quero só pensar na questão proteica. Será que eu consigo aproveitar melhor aquelas proteínas que estão presentes no ovo cru do que no ovo cozido? A Thalita falou que talvez Sem ajude dúvida mais. com uma coisa, que tipo assim, quando, por exemplo, se a gente fritar o ovo, a proteína desnatura. Mas eu não sei se ela perde a função depois que ingerida, entendeu? Tipo assim, que tiver que quebrar tudo. Entendi, Não sei se é a Bela. mesma coisa. Ô, Bela, a gente falou de desnaturação na última aula ou você já está sabendo porque você já está boa no trem mesmo? Eu adoro biologia. Ai, que bom. Então, vamos falar de Eu lembro disso. Que Bela levantou a bola, nós volta. vamos cortar, então. Já que Bela falou de desnaturação, nós vamos falar disso agora, tá? Eu vou deixar para o final da aula, alguém vai me responder se tem desse ovo, hein, gente? Deus é, mano, não vou embora hoje sem saber do ovo, não. Mas vamos conversar uma coisa aqui. Não sei se vocês lembram das últimas aulas, a gente comentou que a proteína, ela, no final das contas, ela tem uma forma tridimensional. Eu falei isso várias vezes na aula passada. E que essa forma está relacionada à função. Lembra? Eu até falei assim, olha, o que vai determinar a forma da proteína são os aminoácidos, são os monômeros, né? Que vão estar ordenados, então dependendo de quantos aminoácidos que eu tenho, dependendo de quais são, e principalmente da sequência, eu vou ter estrutura primária, secundária, terciária, que dá uma... Eu até peguei, vocês não vão acreditar, eu peguei o fio do interfone aqui de casa e esqueci de colocar. Aí meus pais vieram aqui e eu sabia que estava aqui embaixo, porque eu tocava o interfone, o interfone não existia, porque eu tinha tirado para aula. Mas, enfim, o que a gente viu na última aula é que
a sequência de aminoácidos que forma aquela proteína é fundamental para determinar a forma tridimensional. A forma tridimensional da proteína está diretamente ligada à função. Por isso que as proteínas são extremamente específicas, porque cada proteína tem sua forma, e cada forma está ligada à sua função. Aí a Bela falou uma palavrinha aí que para a gente é muito importante, que é desnaturação. O que é desnaturar? É que por algum motivo essa proteína ela perde a forma. Se a forma está ligada à função, se perder a forma, o que acontece? Perde a função. Então, a proteína ela só vai ser viável para exercer a função que ela foi feita para exercer se ela estiver na sua forma original. Se alguma coisa acontecer e ela perder aquela forma, a gente fala que essa proteína ela vai ser desnaturada. E se ela for desnaturada, perdeu forma, perdeu função. Vou mostrar uma imagem aqui e eu quero conversar com vocês assim. A Bela já falou um pouquinho, Bela, se você quiser continuar falando. Você pode me perguntar assim, tá bom, professora, a gente já entendeu, então, que se perde forma, perde a função, né? Que é o que está escrito aqui nesse slide. Dá uma olhada aqui, ó. Você tem... Deixa eu botar um aqui. Você tem aqui uma proteína, repare que ela tem a forma original, ela é tridimensional, e alguma coisa aconteceu que perdeu a forma. Se ela perde a forma, ela perde a função. A gente fala que essa proteína está desnaturada. Professora, ela pode voltar à forma original? Até pode. Se ela volta à forma original, ela volta a exercer a função que ela tinha. Se ela não conseguir voltar, ela perdeu para sempre, tá? Bela, você consegue me falar aí alguma coisa que pode levar à desnaturação proteica? O que Então, pode fazer? a única coisa que eu sei é porque, tipo assim, eu lembro de ter visto em algum vídeo, alguma coisa assim, que, tipo assim, que o que acontece que é o calor, que a gente não sobrevive, tipo assim, é por causa que a proteína tem a temperatura. Então, talvez se aumentar muito o calor, a gente pode perder essas proteínas, né, por causa do calor. Aí, que algumas não voltam. Eu lembro só do exemplo do ovo, falando que o ovo é uma proteína, e que depois que esquenta, muda aquilo ali e não volta mais. Ele não volta a ser Isso. a proteína de antes. Era disso, tava falando de alguma coisa de calor, aí falou disso, eu nunca mais esqueci. É isso aí, Bela, você está certíssima. Dá uma olhada nessa imagem, gente. A imagem aqui que eu estou mostrando para vocês, que é essa imagem da esquerda, é uma imagem que mostra uma proteína na sua forma tridimensional. Essa forma determina a função da proteína. Que função é essa, professora? Sei lá, se isso aí é um anticorpo, se isso daí é uma enzima, sei lá. Mas essa proteína tem uma função. Beleza. Se por algum motivo ela perder essa função, ela perder a sua forma, ela perde a função. A gente fala que ela desnaturou. Ela pode, por um acaso, voltar a ser o que era antes. Se ela voltar, ela volta com a função. Mas se ela não voltar, não tem jeito. A pergunta é, o que será que faz uma proteína perder a sua forma? O que será que faz uma proteína se desnaturar? Várias coisas podem fazer. Bela já me falou uma coisa muito boa aqui, que é a temperatura. Lá na química, você já deve ter aprendido isso. Quanto mais eu aumento a temperatura, mais eu não aumento a agitação das partículas. Vocês lembram disso? Sim ou não? Sim. Sim? Sim. Gente, imagina que você tem os aminoácidos que estão todos interagindo uns com os outros, dando essa configuração tridimensional. Começou a aumentar a temperatura, eles vão começar a agitar. Pode ser que essas interações comecem a se romper, essas interações se desfaçam, e aí você mudou a forma, mudou a função. Então, uma coisa muito legal quando a gente pensa em proteína é que as proteínas, elas têm termolabilidade. Nossa, palavra, o que é isso? Termolabilidade. Termo vem de temperatura. Então, assim, elas funcionam numa faixa estreita, numa faixa de temperatura. Se eu aumentar demais essa temperatura, ou se eu diminuir demais essa temperatura, da temperatura ótima dela, o que vai acontecer? Ela vai desnaturar. Ela vai perder a forma, perdendo a forma, ela perde a função. Então, um bom exemplo disso, que foi dito aqui, é quando você pega um ovo, por exemplo. O ovo, a clara do ovo, ela é rica em proteína. Vocês lembram como é que é o nome da proteína da clara do ovo? Ela chama albumina, tá? Quando a gente cozinha o ovo ou frita o ovo, não importa, vocês já repararam que na hora que a gente cozinha ou frita o ovo, aquela clara, ela até muda de consistência? Ela é gelatinosa, transparente, ela fica branca, não fica? O que a gente está fazendo ali? A gente está desnaturando aquela proteína. Então, se aquela proteína tinha uma determinada função, agora ela não tem, ela vai ser desnaturada pelo calor. Tá certo? Então, o calor desnatura. E se a gente pensar
que no nosso organismo, talvez, a gente até já falou isso, acho que no início da nossa sequência de aula de proteína, o composto orgânico mais abundante do nosso organismo é proteína. As nossas proteínas, elas têm uma temperatura ótima, elas funcionam muito bem, em torno de 35, 36 graus, que por um acaso é a temperatura do nosso organismo. Se a nossa temperatura começar a aumentar demais ou diminuir demais, corre o risco de acontecer o quê, gente? Hipotermia ou hipertermia, né? Isso, mas e pensa nas proteínas, o que corre o risco de acontecer? Vamos supor, se eu começar a aumentar muito a temperatura. Elas morrem, talvez? Só que em vez de falar de morrer, porque quando a gente fala de morte, a gente está falando de ser vivo, né? E a proteína não é um ser vivo, a proteína é uma molécula. Então, a gente vai falar que a proteína ela vai desnaturar, ok? E é por isso que febre é tão perigoso para gente. Vocês já viram que quando a febre está muito alta, o que nossos pais, nossos avós fazem com a gente? Taca a gente dentro do chuveiro frio, ou então faz compressa de álcool, de água gelada, para tentar baixar essa temperatura nossa, não é? Por que é perigoso uma febre alta? Porque se a sua temperatura estiver muito alta, ela vai sair daquela temperatura ótima das suas proteínas, que é em torno de 35, 36 graus. Se você bate 39, 40, cara, a temperatura está muito alta. Com a temperatura alta, as proteínas não começam a desnaturar? Imagina que as suas proteínas começam a desnaturar. Elas vão começar a perder forma, perder função. Imagina se as suas proteínas começam a perder função. O funcionamento do seu organismo vai ficar do mesmo jeito? Não, não, não. E por isso que quando a temperatura está muito alta, você já deve ter escutado falar assim, fulano teve uma crise convulsiva porque a temperatura foi muito alta. Fulano desmaiou porque a temperatura foi muito alta. Dá um bizil no organismo mesmo. Por quê? Porque está tão alta a temperatura que começa a desnaturar a proteína, as proteínas começam a parar de funcionar e com isso acarreta o mau funcionamento do organismo. Tá bom? Então, por isso que se eu aqueço demais, isso é complicado. E é por isso que, vamos supor, tem neném em casa, ou simplesmente você quer, por exemplo, esterilizar alguma coisa. A gente geralmente não esteriliza colocando ou água quente, água fervente, ou passando no fogo. Porque na hora que você passa no fogo ou bota uma água muito quente, por que você esteriliza determinado tipo de objeto? Porque se tiver alguma bactéria ali, se tiver algum micro-organismo ali, o micro-organismo, assim como qualquer outro ser vivo, ele é rico em proteína. Quando você taca fogo, quando você aumenta a temperatura, você está fazendo o quê? Desnaturando as proteínas desses micro-organismos. Se você desnatura, essas proteínas param de funcionar, esse micro-organismo, ele acaba morrendo, porque ele não consegue funcionar tão bem sem as suas proteínas. Deu para entender? Tranquilo? Sabe qual que é um outro bom exemplo de desnaturação proteica? Quando a gente faz chapinha no cabelo. O nosso cabelo, ele tem um formato, o meu, tem uns cachos aqui, e beleza. Então, o que vai determinar esse formato, muitos são das proteínas que estão presentes no meu fio de cabelo. Quando eu passo a chapinha, ou então quando eu taco o secador, o que nós estamos fazendo? Colocando uma fonte de calor. A gente está aumentando muito a temperatura. Então, o que a gente está fazendo ali? Desnaturando as nossas proteínas do cabelo. E aí, como elas perdem a forma, elas acabam mudando a textura do cabelo, o jeito do meu cabelo. O que era cacheado acaba ficando, lisão. Mas nesse caso específico, alterei a forma. Vocês acham que essa alteração da forma, ela é permanente ou não? No caso da chapinha? Não. Não. Se você faz a chapinha e tem umidade, ou choveu, ou você molhou, ou está muito úmido, o cabelo não volta a cachear de novo? Por quê? Porque a proteína que tinha perdido a forma, nesse caso específico, depois de um tempo ela volta a ter a forma de novo, por isso que o cabelo volta a ficar cacheado. Mas a chapinha, ela só funciona porque o que ela está fazendo ali? Ela está desnaturando as suas proteínas do cabelo. Então, ela está fazendo o quê? Ela está mudando a forma original daquelas proteínas e, consequentemente, acaba mudando como o seu cabelo está. Além da gente desnaturar, perder a forma da proteína, aumentando a temperatura,
A gente pode desnaturar também diminuindo a temperatura. Se eu diminuo muito a temperatura, também eu mudo a forma daquela proteína. Então, por exemplo, todo mundo aqui já deve ter escutado falar de congelamento de óvulo, congelamento de sêmen, congelamento de embrião, congelamento de algumas células tronco. Você já deve ter escutado falar nisso. Por que na hora que eu congelo essas células, por que essas células se preservam quando eu congelo? Porque quando eu congelo, a temperatura está tão baixa que eu vou desnaturar aquelas proteínas que estão ali. Então, aquelas proteínas, elas param de agir. Se param de agir, para metabolismo, como se parasse. Aquilo ali não vai, aquela célula fica num estado de latência. Só que diferente da temperatura alta, que geralmente é irreversível, que foi até o que a Bela falou. Se você cozinha o ovo, gente, você consegue, se você colocou o ovo na água quente, ele cozinhou, você consegue voltar ele para a temperatura, quando você volta para a temperatura ambiente, o ovo volta àquela consistência da clara? Não, porque aí foi irreversível. Então, geralmente, a temperatura alta desnatura de maneira irreversível. O cabelo é uma exceção na chapinha, porque a gente consegue, é reversível, né? Mas, normalmente, a temperatura alta é irreversível. Agora, a temperatura baixa normalmente é reversível. Então, vamos supor, congelei óvulo, congelei uma célula, congelei um embrião, sei lá o que eu congelei. Quando eu descongelo, eu saio daquela temperatura muito baixa e volto para a temperatura ambiente. Na hora que eu volto para a temperatura ambiente, aquela proteína que tinha mudado a forma original, volta para a forma original. E aí ela volta a ter função. Então, coisa que é importante a gente saber, de novo, acho que é a terceira vez que eu falo nessa aula em 10 minutos. O que determina a função da proteína é sua forma. Se por algum motivo essa forma for alterada, a função se perde. Ela perde a função. Como que eu posso alterar? E essa alteração dessa forma tridimensional pode acontecer de maneira permanente, mudou e não muda mais, não tem como voltar atrás, é irreversível. Ou essa mudança pode ser reversível. Muda enquanto você mudou a temperatura, mas quando você volta, ela consegue reverter. Tá? Normalmente, temperaturas altas vão trazer a desnaturação, que é um processo irreversível. Aquela proteína, ela perde a forma para sempre, então ela perde a função para sempre. Quando a gente pensa em temperatura baixa, geralmente é um processo reversível. Por isso que as pessoas congelam célula, congelam, enfim, gametas, embriões, congelam as coisas todas, porque eu consigo congelar, mas quando eu volto para a temperatura ambiente, aquela proteína é reversível, né? Então ela volta àquela forma original e consegue exercer sua função. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Não. Tranquilo? Só que além de, como a Bela falou, da temperatura, tem outras coisas que podem alterar uma proteína, que podem alterar a forma da proteína, em outras palavras, que podem desnaturar uma proteína. Sabe qual é uma outra coisa que pode desnaturar? É o pH. As proteínas, elas funcionam também numa faixa bem estreita de pH. Então, vamos supor que o pH daquela proteína ótima é pH 7, que é o neutro, né? Se o ambiente estiver mais ácido ou se o ambiente estiver mais básico, aquelas interações ali que formam aquela proteína vão acabar se alterando e ela perde a forma, perdendo a função. Então, do mesmo jeito que as proteínas, elas funcionam muito bem numa temperatura que a gente vai chamar de temperatura ótima, para aquela proteína, aquelas proteínas também vão funcionar muito bem num determinado pH, que a gente vai chamar de pH ótimo. Isso vai variar de proteína para proteína. Tem proteína que o pH ótimo é muito ácido. Tem proteína que o pH ótimo é básico. Tem proteína que o pH ótimo é neutro. E aí, o que vai determinar isso? Seleção natural. Dependendo de onde que ela estiver agindo, vou dar um exemplo para vocês. Proteínas que agem lá no nosso estômago. Vocês acham que nosso estômago é um ambiente básico, ácido ou neutro? Ácido. Ácido pra caramba, tem um ácido clorídrico, é muito ácido. As proteínas que agem lá no meu estômago, por exemplo, as enzimas digestivas, o pH ótimo delas tem que ser um pH baixo, porque se o ambiente é ácido, para elas conseguirem agir ali, o pH delas tem que ser bem baixo. Agora, uma proteína, uma enzima que age na minha boca, a minha boca tem um pH neutro, em torno de 7. Então, se, por exemplo, o pH de uma enzima qualquer for 2, que é super ácido, ela vai funcionar bem na minha boca? Se na minha boca o pH é 7, em 7 ela desnatura, por exemplo, tá? Então, o pH ótimo vai variar de acordo com o tipo de proteína que a gente estiver falando. Vou dar um exemplo para vocês como é que o pH pode desnaturar a proteína na nossa vida.
Ah, vocês já fizeram queijo em casa? Já brincaram de fazer queijo? Um jeito muito fácil de fazer. Você pega leite, esquenta o leite e taca no leite vinagre. Alguém já fez isso? Quando Já, você taca, já fez? Quem falou? já fiz porque é tipo eles falam que dá pra fazer queijo cottage. Aí, Isso, Bela. É a Bela que tá falando comigo? Quem tá falando comigo? Não sei. É a Bela? É exatamente isso daí. Quando você taca, não tenta me explicar? Por que que na hora que eu coloco vinagre no leite, vira queijo? porque o vinagre é ácido, né? O vinagre é ácido. E é o que que vai acontecer quando ele entra em contato com o leite? O leite é rico em quê? Proteína, Qual proteína, Bela? lactose, A lactose é um é açúcar. carboidrato, é um Verdade, açúcar. é o carboidrato. Isso. Agora, qual que é a proteína do leite? Caseína, tá? Caseína, tá? Caseína. Então, o que que acontece? Quando você taca vinagre no leite, você está deixando aquele ambiente ácido. A caseína, ela funciona bem no ambiente, no meio neutro. Tacou vinagre, mudou o pH, não mudou? Não está mais ácido? O que que vai acontecer com essa proteína, Bela? Ela cai assim, ó. Aí fica soro e leite Mas separado. por quê, Bela? Porque na hora que essa proteína ela entra em contato com o ácido, que é o ácido acético do vinagre, ela desnatura. Na hora que ela desnatura, ela perde a forma dela. Então, aquela proteína que estava ali de boa no leite, ela começa, parece que coagula, não é? E aí você tem o que mais coaguladinho, que é aquele conjunto ali de proteínas que vai formar o queijinho, e separa do soro do leite, que é a parte líquida. Tudo bem? Sabe por que que a gente consegue fazer iogurte? O iogurte ele é feito quando você tem ação de bactérias. A gente vai aprender isso mais para frente, mas é massa. Assim, quando a bactéria está fermentando, o que que ela está fazendo? Ela está pegando o açúcar do leite, que é a lactose, está quebrando a lactose, aí ela usa a glicose e a galactose, que são os monossacarídeos, para dar energia para ela. E aí, durante o processo de fermentação lática, ela libera uma substância chamada de ácido lático. Ácido lático. Na hora que esse ácido lático vai ser liberado ali naquele meio que é rico em caseína, o que que o ácido lático vai fazer? Desnaturar a caseína, desnaturar a proteína do leite. Por isso que o leite muda a consistência e vira iogurte. Ah, virou iogurte, ou então, o leite, já viu? O leite talhou, o leite azedou. O que que é falar que o leite azedou? Porque tinham bactérias ali que começaram a se multiplicar, utilizando a energia do açúcar do leite, que é a lactose. Durante esse processo, elas liberam ácido lático, o ácido em contato com a proteína do leite, desnatura as proteínas e por isso que você muda a consistência. Foi? Foi. Tranquilo? Olha que massa, olha o tanto de coisa que a gente consegue ver falando de desnaturação. E, finalmente, sabe uma outra coisa que consegue desnaturar também? Agitação mecânica. O que é agitação mecânica? Agitar mesmo, chacoalhar. Por quê? Mais uma vez, você tem lá a proteína que tem a forma tridimensional. Se você aumenta a temperatura, você pode romper as interações. Se você diminui o aumento do pH, você pode romper as interações. E se você faz uma agitação mecânica, filho, você também pode romper as interações. Todo mundo aqui já deve ter feito um bolo na vida, espero eu, senão já deve ter visto alguém fazendo. E tem uma hora do bolo que você faz clara em neve, não tem? O que é clara em neve? É você pegar a clara, que é rica em albumina, que é uma proteína, e na hora que você faz clara em neve, você não tem que bater, não tem? Você não faz muita força batendo? Quando você está batendo a clara em neve, você está fazendo o quê? Agitação mecânica. E quando você agita, você está rompendo aquelas ligações e você está desnaturando as proteínas. Então, a clara em neve nada mais é do que a clara desnaturada, as proteínas da clara desnaturada. Então, tá vendo que a gente consegue fazer desnaturação por ação mecânica? A gente consegue fazer desnaturação aumentando ou diminuindo a temperatura. E a gente consegue fazer desnaturação aumentando ou diminuindo o pH. Ficou claro? Sim. Dúvida? Laura, Amanda, quem mais está aqui? Deixa eu ver. Thalita, Cláudia, Simone, Gui, Wesley, Milha, alguma dúvida? Pode seguir? Pode seguir. Boa. Gente, desnaturação é uma boa linha para o Enem. Vocês estão vendo que são coisas do nosso dia a dia? Coisas práticas?
Então, o Enem pode te perguntar assim, cara, por que é muito perigoso uma pessoa ter febre muito alta? Eu falo assim, uai, porque se a febre estiver muito alta, a temperatura está acima da temperatura ótima daquelas proteínas, você pode ter desnaturação proteica, tá? Por que que quando a gente bate clara em neve muda a consistência? Porque desnaturou a proteína por uma agitação mecânica. Porque quando eu coloco vinagre no leite e talho, então por que que o iogurte ele é diferente do leite? Porque em todos esses casos, desnaturação proteica. Agora eu vou voltar com a pergunta do início da aula. E aí, agora que eu quero ver. Antes de eu fazer a pergunta, eu vou dar duas informações aqui, vou relembrar. E a partir dessas informações, alguém vai me ajudar a responder. Quando eu como, por exemplo, um pedaço de bife, o que eu estou comendo? Estou comendo um pedaço da musculatura lá do boi, da vaca, não é? Todo mundo concorda comigo? Sim ou não? Sim. Sim. E essa musculatura é rica em proteína, né? Então, na hora que eu como esse pedaço de bife, eu boto essa proteína para dentro, vocês acham que essa proteína que vai estar aqui no meu músculo, músculo esse quase inexistente, mas esse meu musculinho que está aqui, ele vem do músculo lá do boi? O músculo do boi vem aqui para minha musculatura ou não? O que acontece quando eu como um pedaço de carne? Me lembra? Vira aminoácido. Maravilhoso, Bela. Na hora que eu como um pedaço de carne, eu vou pegar aquela proteína que é um polissacarídeo, que é como se fosse um colar de pérola, vou romper as ligações peptídicas, eu vou liberar só as pérolazinhas, em outras palavras. Eu vou pegar falei polissacarídeo, não, essa cadeia polipeptídica, vou romper, vou hidrolisar e vou liberar os aminoácidos. E aí, vocês lembram que eu absorvo o aminoácido? E aí, esse aminoácido que eu vou absorver dentro das minhas células, que eu vou produzir as minhas próprias proteínas. Eu até comentei isso com vocês. Eu falei, gente, a proteína que está no meu corpo, eu que produzi, a partir dos aminoácidos que eu posso obter pela alimentação. Vocês lembram disso? Lembraram que foi isso da última aula? Aí, a minha pergunta eu estou até lendo a resposta da Thalita aqui, mas vou voltar a minha pergunta para ler a resposta da Thalita. Pensando nisso, e pensando na desnaturação proteica, que a gente acabou de ver nessa aula de agora, será que realmente é mais interessante eu comer o ovo cru do que o ovo cozido? Por exemplo, a Thalita falou assim, olha, o ovo cozido tem mais proteína porque ele teve saturação das suas proteínas. Saturação, você está falando, é desnaturação, ô Thalita? Eu não entendi se saturação é desnaturação, mas geralmente o que as pessoas falam? As pessoas falam assim, olha, é melhor comer o ovo cru do que o ovo cozido, porque no ovo cozido as proteínas estão desnaturadas. No ovo cru, as proteínas estão viáveis. O que vocês acham? Faz mais sentido isso? Então, é melhor eu comer o ovo cru porque a proteína está viável do que comer o ovo cozido que está desnaturado? O que vocês acham? Depois do que a gente já conversou aqui. Não sei, porque se você vai reutilizar as coisas que tá nele, ó, você não vai usar ele 100%. Quem está falando comigo, Guilherme? Sim. Boa, Gui. Boa. Presta atenção. Se eu for... A proteína do ovo, que está lá no que é a albumina, ela é importante para ela funcionar do jeito que ela funciona se eu fosse um pintinho, concorda? Aquela proteína é importante para o pintinho, você concorda? Eu que vou comer aquilo ali, eu estou importando com a proteína ou, na verdade, eu estou importando de obter os aminoácidos daquela proteína para produzir as minhas próprias proteínas? Vai usar para fazer as próprias proteínas. Exatamente. Então, se aquela proteína está viável ou se aquela proteína está desnaturada, altera alguma coisa na minha vida? Não. Não. Se a carne está crua, se a carne está cozida, ou seja, se a proteína da carne ali está viável ou se ela está desnaturada, altera alguma coisa na minha vida? Altera na minha vida se as minhas proteínas desnaturarem. Porque se as minhas proteínas desnaturarem, vai dar muito ruim para mim, porque as minhas proteínas estão funcionando no meu corpo. Mas na hora que eu como alguma coisa de fora, gente, boto para dentro, lembra, eu não estou querendo obter aquela proteína, estou querendo obter os aminoácidos que estão naquela proteína, porque a partir daquelas pecinhas dos aminoácidos eu consigo produzir minha própria proteína.
Lembra que a gente falou do colágeno na última aula? Faz sentido a galera ficar tomando colágeno? Não, porque colágeno é uma proteína. Ninguém vai absorver proteína. A gente tem que quebrar, a gente só absorve aminoácido. Então, a galera que come ovo cru, achando que o ovo cru é mais saudável, independente, a gente já conversou aqui que é uma péssima ideia por conta de micro-organismos, mas independente disso, mesmo se essa proteína entrar inteira em você, sei lá, você vai comer um sushi, comparado, por exemplo, com salmão, com peixe frito, por exemplo. O sushi é melhor do que o peixe frito? Não estou falando de sabor, estou falando em termos proteicos? Não, dá na mesma. Porque na hora que essa proteína ela entra em você, na hora que você comeu, passou pelo seu tubo digestório, o que é o processo de digestão? Não é pegar aquela proteína que é uma macromolécula, quebrar e liberar um aminoácido? Se você está quebrando a proteína, você já não está desnaturando? O processo de digestão já é desnaturação. Já é desnaturação. Então, tanto faz se você come cru ou se você come cozido. Porque mesmo se você comer cru, você, durante o processo de digestão, você vai quebrar. Você vai hidrolisar. E porque a gente não absorve a proteína. A gente absorve o aminoácido. Inclusive, gente, a nossa alimentação mudou muito, a nossa nutrição, na real. Mudou muito quando o homem descobriu o fogo para cozinhar. Alguém quer tentar me explicar por quê que o fogo foi tão importante para a gente? Fica mais gostosa a comida, fica mais quentinha, mas em termos nutricionais, por que faz diferença uma comida que foi cozida e uma que não foi? Se eu como uma carne crua e uma carne cozida, o que faz sentido quando você pensa na absorção dos nutrientes? Tipo, verme, essas coisas assim? Tirando essa parte de verme e essas coisas, pensa só na questão nutricional. É mais fácil de ingerir o alimento? Mais fácil, na verdade, de absorver os nutrientes, concorda? É Sim. exatamente isso. Se você come, por exemplo, uma carne crua, seu organismo vai ter mais trabalho para pegar aquela proteína, quebrar e liberar o aminoácido. Se você come a carne cozida, a metade do processo o fogo já fez, da desnaturação. Fica mais fácil para você. Então, fica mais fácil você absorver nutrientes. Então, quando você cozinha, quando o homem descobriu o fogo, a gente começou a aproveitar melhor os nutrientes, e isso fez com que a gente conseguisse desenvolver mais, inclusive, o nosso cérebro. Então, se você, assim, na evolução humana, a presença do fogo, para o cozimento dos alimentos na evolução humana, gente, foi uma divisão de águas. Por quê? Porque a gente consegue absorver melhor os alimentos. Lembra de uma coisa, ninguém absorve a macromolécula. Seja um polissacarídeo, que é o amido, seja uma proteína, até o próprio lipídio, que não é uma macromolécula, mas a gente não absorve, a gente absorve partes disso. Então, na proteína, eu não vou absorver a proteína do ovo. Eu não vou absorver a proteína do leite. Eu não vou absorver o colágeno, que é a proteína que o povo toma lá para suplementar. Eu só consigo absorver o monômero, a partinha, que são os aminoácidos. A partir do momento que eu absorvo o aminoácido, aí, de acordo com as minhas informações genéticas, eu produzo as proteínas que eu preciso produzir. Ficou claro? Sim ou não? A Thalita me perguntou assim, é verdade que o ovo cru ajuda na voz? Ô, Thalita, sabe a única vez que eu vi isso? Naquele filme Dois Filhos de Francisco, que o pai lá do... Não é Estão em Chororó, não. Como é que chama? Zé de Camargo e Luciano mandava os meninos comer ovo cru. Não sei se isso é mito, se não é, mas não tem nada a ver com a questão proteica. Porque em termos de absorver aminoácido, se está cru, se está cozido, cozido teoricamente até facilita essa absorção, tá? Agora, se ajudar na voz, eu não sei, tá, Lita? Se isso é verdade. Beleza? Deu para entender, pessoas? Sim ou não? Sim? Massa essa matéria, não é? Dá para a gente pensar muita coisa em cima disso. E aí, alguma coisa, não sei quem que comentou aí, falou assim, professora, mas se você pensar também numa carne crua vai ter, por exemplo, parasitas, pode ter verme, não sei o que, pode. Então, isso é mais um problema, tá? Que nem o ovo cru pode ter micro-organismos, isso é mais um problema. Só que, normalmente, quando a gente pensa em proteína, a gente esquece todas as possibilidades e pensa só no valor proteico. Pensando só no valor proteico, faz sentido comer o alimento cru? Tanto faz.
Tanto faz. Porque, de qualquer forma, se a proteína chega viável dentro de você, ela não vai continuar viável, porque para você absorver, você vai ter que quebrá-la. Tá bem? Tranquilo? Podemos seguir? Foi? Alguma dúvida de proteína? Podemos acabar essa parte? Ninguém quer falar alguma coisa? Eu acho que foi a Bela que já tinha lido um pouco sobre desnaturação. Bela, ficou alguma dúvida? Não, Corrida, depois que você falou o negócio da febre, foi isso, eu vi, foi isso. Tipo assim, falando o que que é esse negócio, por que que a febre era perigosa, entendeu? Aí eu lembro. Aham, mas faz sentido para você agora explicar por quê? Fez. Aham, tá? Então lembra isso. Não pode perder a forma. Se perder... É como se fosse, gente, uma chave e uma fechadura. A chave abre a fechadura e fecha a fechadura. Vamos supor que a chave perde um dentinho. Eu mudei a forma da chave, ela vai conseguir abrir aquela fechadura? Não. Então, se perde a forma, desnatura. Se desnatura, já era. Tá? E é por isso que aquecer é um jeito que você tem de desnaturar as proteínas. Mas, como a gente já falou, não só aquecer, você tem outros processos também. Demorou? E aí, só para a gente dar o link para a próxima aula, já que a gente tem uns minutos aí, eu não sei se vocês lembram, quando eu comecei a falar de proteína, eu vou até voltar aqui nos slides para vocês verem. Eu falei assim, olha, proteína, galera, tem um monte de função. Função estrutural, função de defesa, função de transporte, função hormonal, falamos função contrátil, lembra? A gente falou um monte de função. E uma das funções que eu tinha falado com vocês é a tal da função catalisadora. E aí, hoje nós vamos falar bastante dela. O que é a função catalisadora? O que é ser catalisador? Catalisador é uma substância que vai facilitar que uma reação química aconteça. E uma substância que faz isso é a enzima. Então, a enzima tem função catalisadora. Vocês já ouviram falar de enzima? Lá na química ou ainda não? Já aprenderam enzima na química? Sim ou não? Acho que não. Não? Tá. Então, o que é enzima? Enzima é uma substância que vai facilitar que uma reação química aconteça, tá bem? Ela vai facilitar como? Ela vai permitir que essa reação aconteça mais rápido e mais fácil. Então, toda vez que tem enzima, a reação é facilitada, tá? E esse papel de facilitar que a reação aconteça, a gente vai falar que, então, é a função catalisadora da enzima. Professora, mas por que você está falando de enzima agora? Eu acabei de comentar com vocês que enzima é um tipo de proteína. Toda proteína é enzima? Não. A gente viu que tem proteína que é hormônio, tem proteína que vai ter outras funções, mas existe um tipo especial de proteínas que tem função catalisadora, e esse tipo especial de proteína nós vamos chamar de enzima. Então, eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês, para ficar fácil. Aqui eu tenho uma molécula de sacarose. Nós já falamos da sacarose, é um tipo de disacarídeo, né? É aquele açúcar da cozinha, que a gente já conversou sobre ele. A sacarose é um disacarídeo, é um tipo de açúcar, formado por 2 monossacarídeos, pela glicose e pela frutose. Então, aqui é a sacarose, que é um disacarídeo, aqui é a glicose, que é a frutose. Para a sacarose virar glicose e frutose, a gente tem que quebrá-la. Então, ela é um disacarídeo, a gente tem que ver isso aqui, ó. Essa reação de quebra, ela vai acontecer na presença da enzima. Então, tem que ter uma enzima que facilita que essa reação aconteça. No caso dessa enzima, a gente vai chamar de sacarase. Sabe uma enzima que a gente falou bastante quando a gente estava vendo carboidrato? A lactase. Vocês lembram? Que a lactose também é um disacarídeo e a gente não consegue absorver o disacarídeo. Lembra? A gente não absorve molécula grande, só absorve o monômero. Então, eu precisava pegar a lactose, quebrar, e aí eu absorvo a galactose e a glicose. Vocês lembram disso? Eu falei para vocês, ó, como é que a gente consegue quebrar a lactose? Ah, tem que ter uma enzima. Como é que é o nome dessa enzima? A lactase. Então, pessoas que conseguem produzir muito bem a lactase, pode tomar leite de boaça. Porque você toma o leite, que vem a lactose, você produz a enzima, que é a lactase, que vai permitir que a reação de quebra da lactose aconteça, liberando glicose e galactose, você absorve e fica felizinho. A galera que é intolerante, eu acho que é a Fê que falou que é bem intolerante, ou a filha dela, não lembro. A galera que é intolerante à lactose é a galera que não consegue produzir a enzima lactase.
Pessoal, mas e aí que não consegue produzir enzima? A reação de quebra da lactose não vai rolar. Eu preciso da enzima para facilitar e para acelerar a reação. Se eu não tenho essa enzima, a reação não rola. E se a reação não rola, é aquilo que a gente viu. Vai ficar a lactose, que é um disacarídeo dentro do intestino da pessoa. A pessoa não consegue absorver aquilo, porque aquilo ali é grande, só consegue absorver monômero. Para chegar no monômero tem que quebrar. Ela não consegue quebrar porque ela não tem enzima. As bactérias que estão no intestino fazem a festa, né? Opa, então deixa para a gente que a gente utiliza essa lactose aqui. E por isso que as pessoas têm todas as reações, tá? Então, toda vez que a gente pensar em enzima, a gente vai pensar em um tipo especial de proteína que vai ter função de fazer o quê? Facilitar e principalmente acelerar as reações químicas. Se aquela enzima não estiver ali presente, muito provavelmente aquela reação não vai acontecer. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Aí uma coisa legal de vocês pensarem é que as enzimas são muito específicas. Lembra que quando a gente estava falando de proteína, eu até falei que, olha, proteína é extremamente específica, porque a proteína tem uma forma e essa forma está ligada à função dela. Como a enzima é um tipo especial de proteína, as enzimas também são muito específicas. Muito específicas. Então, por exemplo, a lactase é uma enzima que vai ajudar na reação da quebra da lactose e pronto. É isso que ela faz. Se eu falar, mas e para quebrar a sacarose? A lactase quebra? Não. Aí tem que ser uma outra enzima. Nesse caso, a sacarase. Professora, eu quero quebrar proteína. Eu comi um pedaço de carne ou comi um ovo, que a proteína veio grandona, a gente acabou de conversar que eu não absorvo a proteína grandona, eu absorvo o monômero, o aminoácido. Como é que eu vou quebrar essa proteína? No processo de digestão, eu tenho que ter as enzimas que vão ajudar na quebra. A gente chama de protease. O que é protease? Enzima que vai quebrar a proteína. O que é lipase? Enzima que vai quebrar lipídio. A dica é, terminou com ase, enzima, tá? E o início da palavra é onde que a enzima vai agir. Então, sacarase vai agir sobre a sacarose. Lactase, a enzima que vai agir sobre a lactose. Protease, a enzima que vai agir sobre as proteínas. Lipase, enzimas que vai agir sobre os lipídios. Sabe quando a gente fala de pepsina? Amilase, que é aquela enzima que a gente produz na nossa saliva, na nossa boca. A amilase é uma enzima que vai agir sobre quem? Amilase, o que vocês acham? Ela vai agir sobre quem? Os amigos? Os amidos, exatamente, sobre os amidos. Então, repara, olha como é que ela é específica, velho. Para cada lugar, eu tenho uma enzima específica. Para cada molécula, eu tenho uma enzima específica para que a reação aconteça. Então, como ela é muito específica, e assim, é o que eu falei com vocês, mas por que ela ajuda? Imagina o seguinte, você tem dois caminhos, tá? Então, você tem aqui o início da reação e você tem aqui o final da reação, ok? Quando você não tem enzima, você sai do início e chega até o final de boa. Só que olha só, esse cara aqui, velho, vai demorar e vai gastar muita energia, porque vai ter que subir o morro e descer o morro para chegar aqui no ponto final. Esse moço aqui, ele também sai do mesmo lugar e também chega no mesmo lugar. Mas tá vendo que o caminho dele é facilitado? É muito mais rápido, muito mais fácil. Então, a enzima faz isso. Ela facilita o processo. Ela não vai alterar muito quem é produto e quem é reagente se mantém. Então, os produtos são os mesmos, os reagentes são os mesmos. A enzima não participa da reação, mas ela facilita super que a reação aconteça. Super. Para terminar a aula, eu vou dar um exemplo aqui meio bobo, mas que ajuda a gente, só para vocês entenderem como é que funciona a enzima. Vou até fechar aqui. Seguinte. Todo mundo aqui tem... Sabe quando você está de olho na pessoa? Você está assim, nossa, você está de olho... Está numa paquerinha, agora é crush que fala, né? Está de olho lá no cara ou na menina. E aí, você tem um amigo em comum. Então, essa pessoa é sua amiga e amiga da pessoa que você está interessado. Se esse amigo não falar nada, pode ser que uma hora você acabe ficando com a pessoa que você está interessada. Mas você concorda que o seu amigo ele pode facilitar o processo? Ele pode virar e falar assim, fulano, Carol tá de olho em você, hein? Carol é gente boa, Carol, né? Carol, vale a pena. E ele pode falar comigo assim, Carol, fulano, sabia que fulano tá solteiro?
Saber que o fulano, ó, o fulano tá interessado. Opa! Então, assim, eu e o fulano, a gente ia ficar junto em algum momento, porque eu queria, ele queria, ia rolar. Mas se tem um amigo na parada, o amigo, ele não facilita o processo? É como se fosse a enzima, o amigo. Vai ajudar com que a reação aconteça mais fácil, vai juntar que a gente fique mais fácil. Só que o amigo, ele não vai participar do rolê, teoricamente, né? Então, assim, teoricamente, ele não está participando. Eu vou falar exatamente do atrapalha, Thalita. O amigo, ele não está participando ali do rolê, teoricamente, não, né? Ele só ajuda, mas quem é o casal? Eu e a pessoa. Então, a reação acontece, você tem lá os reagentes e você tem os produtos, entendeu? Pensando que eu estou interessada em alguém, eu não estou interessada no meu amigo, eu estou interessada só em alguém, a gente não vai virar um trisal, não. Vamos continuar vai ser eu e a pessoa, o casal, tá? Então, assim, com meu amigo ser meu amigo, eu vou acabar sendo um casal com essa pessoa. Então, os reagentes são os mesmos e o produto final será o mesmo. Mas o amigo, ele facilita. De vez de ficar aquela enrolação, ó, ele ajuda. O casal pode acontecer mais rápido. A gente pode ficar mais rápido. Só que a Thalita falou um trem muito bom. Esse mesmo amigo que consegue facilitar o rolê e fazer com que a gente fique junto, ele também sabe mais dos meus podres. Ele sabe dos meus nomes, porque eu sou uma pessoa que não tem podre, tá? Mas ele sabe de algumas características minhas e ele sabe de umas características do cara que ele pode também, a mesma facilidade que ele teve de juntar a gente, ele pode começar a fazer a sua foquinha e consegue separar a gente com mais facilidade também, não consegue? Mesmo ele não participando? É mais ou menos isso, gente. A gente tem algumas enzimas que facilitam que a reação aconteça, e aí ela é muito legal, porque essas enzimas a gente fala que elas são reversíveis, porque ela, por exemplo, ela facilita que A e B reajam formando C e D, mas a mesma enzima consegue pegar C e D e fazer com que a reação aconteça formando A e B. Vocês entenderam? Então, é a mesma coisa. Aquele mesmo amigo que consegue te juntar com o cara, é o mesmo amigo que consegue te separar do cara, sendo que ele não participa da reação. Então, coisas importantes que a gente tem que deixar aqui já registrado para a gente terminar a enzima na aula que vem. Primeiro, a enzima é um tipo de proteína que vai facilitar que uma reação aconteça e vai acelerar o processo. Então, a enzima, ela facilita e acelera o processo para que uma reação aconteça. Ponto. Enzima, ela é extremamente específica do substrato. Se o meu substrato é lactose, eu tenho uma enzima que é a lactase, que é específica da lactose. Se o substrato é uma proteína, eu tenho uma enzima que é específica daquela proteína. Se meu substrato é um lipídio, eu tenho uma enzima que é específica daquele lipídio. Então, a enzima é sempre específica, porque a enzima é proteína. A enzima, ela tem essa reversibilidade, ela é reversível. A mesma enzima que consegue que uma reação faça, ela faz o contrário. Lembra da lactase? Que é a enzima que consegue pegar a lactose e facilitar a quebra da lactose em galactose e glicose? Essa mesma enzima consegue pegar a galactose e a glicose e juntar formando a lactase. Então, repara, nesse caso, quem são os reagentes? Lactase e água. Quem são os produtos? Galactose e glicose. A mesma enzima que consegue pegar a lactase, quebrar, liberando glicose e galactose, é a enzima que consegue pegar a glicose e a galactose, juntar e formar lactose. Deu para entender? Então, ela é reversível. É como se fosse uma chave, uma fechadura. A mesma enzima que abre a porta é a enzima que fecha a porta. Por quê, professora? Porque enzima é proteína. E proteína funciona de acordo com a sua forma tridimensional. O encaixe. Teve encaixe, a reação aconteceu. Professora, e se a minha enzima desnaturar? O que acontece se a enzima, como a enzima é proteína, a enzima pode desnaturar? Sim ou não? O que vocês acham? Hein? Uma enzima pode desnaturar? Pode. Enzima desnatura. Enzima não é proteína? Não é? Professora, o que acontece se essa enzima desnaturar? Alguém consegue me explicar? Ela vai conseguir agir sobre o substrato, sim ou não? Fala, pô. Não, né? Porque Não. vai ser proteína, né? Então, finge que isso daqui é o substrato, é a lactose, isso daqui é a enzima, a lactase. Então, ela encaixa aqui, puf, quebra a lactose, em glicose e galactose.
Encaixa aqui, quebra a lactose, glicose e galactose. Aí essa enzima desnaturou. Em vez de ser assim, agora ela ficou assim. Esse encaixe agora vai conseguir acontecer da mesma maneira? Não. Então, essa enzima vai funcionar? Não. Tá? Rolou? Então, é isso. Lembrar, então, para ir embora. Enzima extremamente específica. Enzima facilita que minha reação aconteça. Então, ela não só facilita, quanto ela acelera a reação. Para cada enzima, para cada substrato, você tem uma enzima específica. E a mesma enzima que consegue fazer a reação, ela consegue desfazer. Então, existe essa reversibilidade. E reversibilidade, nem sei se existe essa palavra, ela é reversível, tá? E lembrar que, como ela é proteína, ela também pode desnaturar, com aumento ou diminuição de temperatura brusca, aumento ou diminuição de pH, agitação mecânica. Isso tudo faz com que as enzimas também se desnaturem, assim como qualquer outro tipo de proteína. Beleza? Dúvida? Tranquilo? Sim. Então é isso. Chegou, Poli? Tá aí? É isso, gente. Boa noite, Muito Carol, bom. querida. Boa noite, Poli. Obrigada. Depois vocês podiam explicar para a Poli se o que é melhor do ovo, hein, Poli? Depois você cobra deles. Quero saber agora. A história do ovo. E falando de lactose aí também me interessa, que eu sou intolerante à lactose. Eu preciso. Ih, gente, alguém já podia explicar para a Poli o que significa ela ser intolerante, hein? Preciso da enzima oral. Para quê, gente? Para quê? Olha só uma pergunta boa. Ô, Poli, você toma enzima oral uma vez e acabou ou você tem que tomar sempre? Sempre que eu vou comer algo que eu sei que vai me fazer mal. Leites, por É. exemplo. Eu geralmente evito, claro, né, os que me trazem problema. Por exemplo, queijo mole, requeijão, tudo que é muito cremoso, que tem leite, creme de leite. Vocês sabem por quê, gente? Porque quanto mais cremoso, mais lactose tem. Mas Porque o processo de fermentação estava muito no início, então tem muita lactose. E como ela é intolerante à lactose, ela não absorve a lactose. Né? Ninguém absorve, na real, a lactose, né? A gente tem que quebrar para absorver a lactose e glicose. Exatamente. Mas eu Aquela consigo história quebrar, porque eu produzo lactase. Ela não. Aquela história do que nós somos os únicos animais que tomam leite alheio, é isso, Carol? Exatamente. Só que é isso, a gente consegue produzir enzima, algumas pessoas, outras não, né? E aí é o problema seu. E isso que você não consegue produzir, o que eu estava conversando com os meninos, é exatamente a tal da enzima. No seu caso, Poli, toda vez que você come, você tem que botar a enzima para dentro, porque essa enzima vai ficar e depois de um tempo ela acaba desnaturando, então ela se perde. Exatamente. Então você tem que botar para dentro, o tempo todo você tem que colocá-la para dentro. Sempre que eu vou, por exemplo, eu vou para uma festa, e lá eu sei que eu vou comer, por exemplo, bolo de aniversário, que tem chantilly, que tem leite condensado. Leite condensado, que tem, por exemplo, creme de leite, né? Queijo mole, geralmente você faz um salgado catupiry, e outras coisas, né? Eu não me privo, eu vou comer, mas eu levo a lactase comigo. Aí eu ingiro, como, maravilha, volto para casa sem muitos sintomas. Mas se eu esquecer, gente, me aguentem, porque o negócio é feio. Exatamente. Muita dor, enjoo, eu fico muito, dor de cabeça, é um negócio muito sério. E é isso, a lactase é essa enzima que a gente acabou de conversar. E você sabe o que mais me causou, Carol? Sinusite. Eu tive sinusites repetidas. Acaba gerando um processo alérgico, sabia? Exatamente. Muita sinusite, muita rinite por conta. Depois que eu fiz o tratamento, eu fiz um tratamento também enzimático e com probióticos, uma série de coisas, eu melhorei bastante. Eu já não tenho as crises, mas é fera, gente. Ô, Poli, deixa eu te falar só uma coisa. Português, eu acho que talvez português e matemática instrumentaliza, eles são fundamentais, mas biologia é legal demais, Poli, não é por nada não. Eu concordo, biologia é vida, lindeza. É muito legal, assim. Eu fico tentando falar com os meninos assim, tem biologia na nossa vida o tempo inteiro. Na vida toda, gente. Para entender a biologia tem que saber ler, claro. Exatamente. Você começa a entender os processos que acontecem no seu corpo, é um negócio... Gente, o corpo humano é brilhante, é um negócio, assim, muito incrível. Não, e eu juro que eu vou liberar a aula, tá? Vou parar de babar da biologia aqui. Mas só mais uma outra coisa. Além do corpo ser incrível, além das relações, que é o que vocês estão vendo lá na Bio 2, é muito incrível as relações entre os seres vivos,
é isso, assim, no nosso dia a dia, é aquilo que a gente estava conversando, assim, sem entender qual que é o problema de ter febre, entender como é que age uma pessoa, o que que acontece com a pessoa que é intolerante, entender como é Sim. feito um iogurte, é do nosso dia a dia mesmo. Sim. E é esse tipo de visão que eu queria que vocês tivessem. Eu tento fazer isso, mas eu não sei se eu estou conseguindo, mas eu queria que vocês abrissem a cabeça. Por que o Enem vai te cobrar? Ele não vai ficar te pedindo detalhinho, ele quer saber se você sabe aplicar. Exatamente. E mais do que isso, levar isso para a vida prática de vocês, o dia a dia. Exatamente. Que é aquilo até que eu Saber estava falando, evitar. você vai fazer um sacolão, você saber aonde que é melhor você ir, entendeu? Sim, Você exatamente. vai se alimentar, Evitar sabendo. doenças, né? Exatamente. Você Muito pode bom. até comer bobagem, mas é aquilo que a gente até conversou nas aulas que a gente conversou de rótulo de alimento. Come consciente do que você está comendo, não ser enganado por um rótulo, por alguma coisa que a indústria quer botar para dentro da gente. Hoje eu comi meia barra de manteiga de cacau. Chocolate Mas branco. por quê? Manteiga de cacau você come com o quê, gente? Não, o chocolate branco é basicamente, Tá. basicamente manteiga de cacau. O que tem Chocolate naquilo? branco só não tem chocolate, no Açúcar. caso, né? De bom, boa qualidade, viu? era de boa qualidade, mas é açúcar. Mas é bom, né? Deus é mais. Bom demais. Eu tô de TPM, então, oh meu Deus. Mas Eu eu falei tô com os meninos, eu vou matar gordura ninguém, não. vegetal, que é gordura hidrogenada, é uma porqueira para o nosso organismo. A gente conversou um monte sobre isso, mas que faz o trem ficar bom, faz. Batata frita industrializada, É boa. Gente, deixa eu ir embora, vou Vamos gastar lá. mais tempo da Poli, não. Ó, então, semana que vem a gente termina enzimas, e aí vamos falar de DNA e RNA, que são os nossos suplentes. Oba! Ó a Tá bom? vacina aí, hein? Depois me explica, é o tal do RNA transportado. Então, é bom que eles Me vão. explica. Depois você sai da aula, eles te explicam. O negócio da Então tá vacina. bom. Obrigada, Tá bom? querida. Beijo,